Corinthians pode fechar direitos de transmissões de jogos ainda nesta semana, fiel. Augusto Melo faz revelações bombásticas sobre o relatório da Ernest Young, que vai ficar público até o dia 15, revelando aí como ele assumiu o Corinthians e falando que foi uma situação totalmente drástica, situação que pode prejudicar e muito o Duílio Monteiro Alves, tá, fiel? Vamos falar também sobre a situação do Matias Rojas e muito sobre a partida de ontem, uma vitória do Corinthians, uma goleada diante do Nacional do Paraguai. O vídeo realmente hoje está bombando, recheado de informações do Corinthians para vocês. Peço humildemente para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal, é totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, tá, fiel? Em contrapartida aqui, eu respondo todos os comentários sem nenhuma exceção. Já respondi todos os comentários dos vídeos de ontem, só os mais atualizados que não. Acabando esse vídeo eu vou responder os comentários. Você já vai estar lá vendo o vídeo, comenta que vou estar online e respondo o seu também. Combinado então, fiel? Vamos falar de Corinthians. Chega de enrolação, porque neste canal eu detesto ficar enrolando, tá? Porque o Corinthians ontem fez uma partida que não víamos há muito tempo. Um Corinthians totalmente competitivo, do primeiro ao último minuto do segundo tempo, onde ele dominou a partida total, tá, fiel? E tem algumas ressalvas importantíssimas sobre esta partida. Por exemplo, o Romero definiu ontem que ele é o titular absoluto desse time. O Romero não pode mais sair da titularidade do Corinthians. Fez uma partida espetacular e não só ontem. Toda vez que o Romero entra, ele vem fazendo gols e ajudando o Corinthians e muito. Um dos principais responsáveis para o Corinthians não ter caído na segunda divisão em 2023, tá, fiel? Então o Romero aí sendo cada dia mais importante para este clube. Fora que quebrou recordes pessoais. Coritianeiro, que recorde que é esse? O Romero, fiel, é o jogador internacional com o maior número de gols pelo Corinthians, ultrapassando aí o Paulo Guerreiro e artilheiro da Neoquímica Arena, ultrapassando também o Guerreiro e o Roger Guedes, tá? Então o Romero aí batendo marcas impressionantes no Corinthians e surpreendendo nós a cada jogo, tá? Então fiel, o Romero definiu ontem que ele é o titular absoluto desse time, não tem mais o que fazer testes, não tem mais o que experimentar. Romero tem que ser titular absoluto do Corinthians, mas eu quero que vocês comentem a situação do Romero, porque tem algumas ressalvas importantes também que devemos lembrar sobre esta partida de ontem, tá? Coritianeiro, quais ressalvas são essas? Fiel, o Fausto Vera, por exemplo, fez a sua melhor partida com a camisa do Corinthians. Ele jogou muito bem, jogou como meio-campista grande, totalmente seguro. Fausto Vera não errou sequer um passe na partida de ontem, tá, fiel? A gente tem aquele medo, né, daquele falso argentino que a gente costuma dizer, aquele argentino que não marca, aquele argentino que não representa a camisa, que não é raçudo. Mas ontem ele fez uma partida espetacular com a camisa do Timão. É um jogador bastante técnico, fiel, e o que nos resta torcer é que ele recupere o seu bom futebol de Argentinos Júnior e possa nos ajudar mais, porque foi uma das contratações caríssimas também na época do Vitor Pereira, que era treinador do Timão, que indicou ele para o Corinthians. O Corinthians gastou 24 milhões na sua compra, tá, fiel? Então, Fausto Vera aí podendo retomar o seu bom futebol. Vamos torcer para que ele continue mantendo o ritmo desse jeito e não venha apagar, como já aconteceu muitas vezes, tá, fiel? Quem sabe aí ele recuperando o seu futebol, o Corinthians até desiste de negociar o atleta. Mas comentem também sobre o Fausto Vera, que eu quero saber a sua opinião. Enfim, o time todo jogou bem. O Wesley no mano a mano, ele é espetacular, cara. O Wesley no mano a mano é difícil tomar a bola dele. Fez uma partidaça ontem. Até o Hugo jogou bem ontem, enfim, o time todo. Mas eu quero trazer aqui uma ressalva totalmente especial para o Igor Coronado. Por quê, coritianeiro? Cara, o Igor Coronado ontem fez uma partida totalmente... Cara, ele entrou poucos minutos, faltando aí para acabar o jogo, e fez uma partida ótima. Já deu pra gente ver o quanto técnico é o Igor Coronado. Colocou o Pedro Raul na cara do gol facilmente, toca a bola fácil, é um jogador que cria jogadas e ontem já deu a sua primeira assistência. E o Coronado tem 2 jogos pelo Corinthians, 2 jogos no final e já deu sua primeira assistência. Lembrando que na Arábia ele tinha mais de 100 assistências para o seu ex-clube, fiel. Ele saiu de lá aí completando 104 assistências e tenho certeza que vai ajudar
muito o Corinthians, é questão de tempo para ele se tornar titular. É só ele fazer uma partida que ele vai jogar um tempo inteiro, que ele já é titular, e se já o Antônio Oliveira já não está pensando em deixar ele como titular. É a nossa contratação mais cara. Igor Coronado ganha aí na faixa de 2 milhões mensais. Um jogador que vem por essa bala tem que ser titular, e ele já correspondeu que tem todas as chances do mundo de ser titular, porque ele é um ótimo jogador. E num todo, num geral, fiel, foi muito boa essa vitória também para o grupo ganhar confiança, para o grupo começar a ganhar corpo na mão do Antônio Oliveira. Foi até importante para o treinador também, porque ele vem sido muito criticado da última partida do Corinthians. Lembrando, fiel, aqui para vocês, que o Antônio Oliveira, ele tem aí um repertório incrível no Corinthians, com um ótimo aproveitamento. Então não é só porque ele empatou uma partida com o Racing de Montevidéu que a gente tem que crucificar o treinador. Ontem mesmo ele também acertou tudo, fiel, correspondendo aí por esta ótima vitória do Corinthians, onde o Timão dominou a partida do começo ao fim. Certo, fiel? Quero que vocês comentem sobre o jogo aí, deixe o seu comentário que eu respondo todos os comentários sem exceção. Bora continuar falando do Timão, porque ainda tem muito assunto. Inclusive, quero trazer uma ressalva para vocês, que após a partida, quem deu a entrevista coletiva foi o Bruno Lazzaroni, que é auxiliar técnico do Antônio Oliveira, tá, fiel? Por quê, corintianeiro? Porque o Antônio Oliveira não tem a documentação para competições internacionais. Então ele não pode dar entrevista como treinador do Corinthians e nem coletivas, tá? Lembrando que na súmula o treinador é o Bruno Lazzaroni e o Antônio Oliveira está de auxiliar técnico. Mas esse documento aí já foi pedido e deve chegar em poucos dias no Brasil para o treinador aí responder como técnico do Corinthians, tá? Corintianeiro, nos contem, por favor, qual que é a situação atualizada sobre o Matias Rojas. Tá vendo, fiel? Aqui no canal do Corintianeiro os vídeos são sempre bastante atualizados e recheados de informações para vocês absorverem, tá? Então já dá essa moral pra gente e já deixa o seu like aí. Corintianeiro, qual que é a situação do Matias Rojas? O Augusto Melo ontem na Zona Mista atualizou sobre a situação. Ele disse que está na mão do jurídico do Corinthians, tendo como diretor jurídico o Yunque Lee, que vem fazendo um ótimo papel no Timão, até com Carlos Leite, com André Cury, empresários que colocaram o Corinthians na justiça, tá, fiel? E com a situação do Matias Rojas não é diferente. O Augusto Melo disse que o Corinthians está totalmente tranquilo referente a essa situação e o Yunque Lee está tomando a frente aí, fazendo um ótimo papel. Lembrando que o Matias Rojas, ele pede uma quantia financeira correspondente até o final do seu contrato, que seria de 2027. A defesa do jogador alega que o jogador teria essa verba, esse direito de receber, já que uma vez foi o Corinthians que não cumpriu com o contrato, não fazendo os seus pagamentos mensais e também os seus direitos de imagem. Então ele diz que não saiu porque queria, saiu porque não recebia, e ele entende que tem direito até o final, tem direito à verba até o final do contrato. Obviamente que isso é impossível de acontecer, tem também um abandono de emprego, que ele abandonou o Corinthians sem mais, sem menos, mas está respaldado pela FIFA, tá, fiel? Então o Yunque Lee briga aí para o Corinthians tentar amenizar essa situação o mais, vamos dizer assim, possa minimizar esses valores financeiros o maior possível, porque o Corinthians vai perder na justiça. Não tem como o Corinthians ganhar sobre isso. Estamos falando sobre verbas que estão atrasadas, tá? Então, obviamente, que o Corinthians vai ter que pagar. Vamos torcer aí para pagar o menor preço possível nessa situação, porque se o Corinthians tiver que pagar o Matias Rojas até o final do seu contrato, vai desembolsar aí uma bolada financeira, tá, fiel? Mas, como eu disse para vocês, esse Yunque Lee, fiel, diferentemente do jurídico do Corinthians do ano passado, esse bate um bolão. É um ótimo advogado que o Corinthians tem em suas mãos. O Corinthians está seguro na mão desse advogado que faz aí um trabalho excelente. Para vocês terem ideia, a dívida do Carlos Leite já se aproximava a 60 milhões de reais. Ele praticamente livrou o Corinthians desta dívida. Não está batido o martelo em todas as situações do Carlos Leite, mas a maioria da dívida aí o Corinthians já não vai precisar pagar o empresário. Comentem que eu quero saber a sua opinião referente ao Matias Rojas. Fiel, informação importantíssima antes da gente falar dos direitos de TV do Timão, hein? Fiquem até o final deste vídeo, tá, fiel? Porque o Augusto Melo disse as seguintes palavras: até o dia 15 a Ernest Young vai entregar
o relatório, vai entregar o relatório aí da Semana da Transparência. E ele ainda frisou, vocês vão se surpreender de como eu assumi este Corinthians. Ou seja, fiel, a situação é bem mais feia do que nós imaginávamos. Palavras não são minhas, são do Augusto Melo. Porque quando você faz uma auditoria interna, você pega todos os dados, todos os parâmetros de tudo que foi gasto, pelo menos as claras que dá pra gente ver, tá, fiel? E mesmo assim as coisas são surpreendentes. Então não é à toa que o Corinthians está 5 anos sem título, não é à toa que esse cara é o pior presidente da história do Corinthians, não é à toa que o Corinthians foi eliminado na semifinal do Paulistão por Ituano dentro da Neoquímica Arena, porque a gente tinha um time de merda, não é à toa que o Corinthians foi eliminado da fase de grupos da Libertadores depois de 40 anos, olha o recorde que o Duílio conseguiu quebrar. O Corinthians foi eliminado da fase de grupo da Libertadores depois de 40 anos sem ser eliminado. Quase fomos eliminados aí por Remo, time de Série C na Copa do Brasil, assumindo aí treinadores sem experiência, deixando aí o Fernando Lázaro assumindo o Corinthians, contratando o Silvinho, cara, que horror, que cena de pesadelo, que gestão péssima, porque não tinha dinheiro em caixa, vendendo jogadores bons, jogadores revelação a preço de banana. Corinthians estava na mão também de empresários. Os empresários mandavam neste clube, não era o Corinthians não tinha gestão. Quem era o presidente do Corinthians era o André Cury, o Carlos Leite, o Bertolucci, eles mandavam no Corinthians. Então, fiel, a nossa melhor contratação, na minha opinião, foi a vitória do Augusto Melo nas eleições. Um cara que está trazendo patrocinadores a preços incríveis para esse time. A VaideBet é uma prova disso, já trouxe para vocês os valores, que são 360 milhões por 3 anos, 120 milhões anuais, e ainda ele conseguiu fechar com a empresa para pagar 10 milhões mensais, fiel, sendo aí a VaideBet a maior patrocinadora master do Brasil que o Corinthians detém. A Telecena já saiu da camisa do Corinthians porque queria renovar e o Corinthians pediu preços altíssimos. Quem quiser usar esta marca vai ter que pôr a mão no bolso. Então Augusto Melo valoriza e muito esta marca do Corinthians, tá, fiel? Então é um presidente que vem fazendo uma gestão maravilhosa. Fora os direitos, fora os dummies rights aí que está sendo negociado a mais de 1 bilhão, na casa de 1,25 bi. Enfim, a expectativa nossa, ela é gigante para o Corinthians voltar a ser o que era. Também palavras do Augusto Melo, que disse, questão de tempo para o Corinthians voltar ao topo, ou seja, ele sabe que a situação está melhorando, ele sabe que o Corinthians está trazendo grandes patrocinadores, ele sabe que vai entrar muito dinheiro e ele sabe que vamos fazer aí um timaço, vamos contratar aí jogadores impressionantes, porque o Corinthians merece estar sempre no topo, tá, fiel? Então, palavras do Augusto Melo. Fora que o presidente revelou também, fiel, que o Corinthians deve fechar nesta semana ainda os direitos de transmissões de jogos, tá? Inclusive apurado pelo portal R7, olha o que o Augusto Melo disse, palavras dele, eu vou até ler aqui para não fazer nenhuma injustiça com o nosso presidente, tá? Quando foi perguntado sobre os direitos de transmissões de jogos, ele disse, está bem atualizado, não é fácil. Essa semana, se Deus quiser, vamos ter novidades. E o portal R7 apurou que a Globo está muito próxima de fechar com o Corinthians aí na casa próxima a 300 milhões de reais anuais, fiel. Olha que valor impressionante. O Corinthians também vai fechar os seus direitos de transmissões de jogos, sendo o maior do Brasil, fiel. Portal R7. Corinthians está próximo de fechar com a Globo por valores equivalentes próximo a 300 milhões de reais anuais. Detalhe importante que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Muitas pessoas trouxeram que o Corinthians estava próximo de fechar com a Abrax. E o corintianeiro aqui foi o único que disse que o Corinthians estava próximo da Globo. Uma semana depois, o portal R7 está confirmando que o Corinthians está próximo de fechar com a Globo. Então, fiel, é importante que eu passe as informações para mim definir para vocês a credibilidade do corintianeiro. Já trouxe vários jogadores antecipadamente, enquanto muitas pessoas estavam dizendo aí que o Corinthians estava próximo da Abrax, que tinha investidor ajudando o Corinthians a fechar com a Abrax.
e foi tudo desmentido para Augusto Melo e o Corinthians próximo de fechar com a Globo. Então, mais uma vez, o corintianeiro acertando informações aí com 1 semana a 2 semanas de antecedência antes das grandes mídias de notícia do cenário esportivo brasileiro trazer as informações, tá? Então, para vocês verem aí que vocês podem confiar nas informações do corintianeiro. Só que detalhe importante, não tem nada fechado com a Globo, tá, fiel? Aqui eu não preciso omitir informações para ganhar cliques não, tá? Não tem nada fechado com a Globo, mas a expectativa é que feche. É muito dinâmico, fiel. Essa parte é muito business, é muito dinheiro. Obviamente que a Abrax pode ofertar um valor maior e vir aí ganhar os direitos de transmissões de jogos do Corinthians. E eu já falei para vocês que eu prefiro a Abrax do que a Globo. Para a Globo aprender a valorizar o Corinthians, que na época da Libra, o Corinthians sempre ganhou abaixo do Flamengo. Então, fiel, o Corinthians podendo fechar o maior acordo da história também referente às transmissões de jogos. Então é o maior patrocinador master do Brasil, o time com maior direito financeiro de transmissões de jogos do Brasil, podendo fechar os dummies rights mais caros do Brasil. É isso que o Augusto Melo vem fazendo com o nosso Corinthians, tá, fiel? Mas o Augusto Melo disse que essa semana deve sair a situação dos direitos de transmissão, tá? Assim que tiver uma novidade, se for a Abrax ou a Globo, eu venho trazer essas informações aqui para vocês, ou até uma terceira empresa aí, que muitos se falam que a Disney também estava na briga, certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!